Boa noite, meus irmãos. É com muito prazer que eu venho esta noite conversar um pouco sobre os ensinamentos do Evangelho, né? E solicitar a Jesus que Ele nos permita abrir os nossos corações e as nossas mentes para que possamos absorver o máximo de conhecimentos para a nossa vida prática diária. Então, o estudo da noite é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. As instruções dos Espíritos. Essa lição, ela traz as orientações de São Luís, de Paris, 1859. Nós vamos ver os itens 25 e 26. Esses itens, ele menciona sobre a necessidade da encarnação. Primeiro, é importante a gente observar o questionamento do Kardec, né, no item 25, que ele questiona aos espíritos, a encarnação, ela é uma punição, e somente os espíritos culpados que eles estão sujeitos, ou seja, a encarnação, né, é descer até a terra, adquirir um corpo físico, posso encarar isso como uma punição por ter muitas dívidas a cumprir? Então, é importante a gente entender como a encarnação é viver no campo carnal, né? No caso aqui na Terra, quando nós adquirimos um corpo físico. Punição, ela pode ser vista como castigo, como corretivo, como pena. E espíritos culpados são os espíritos errantes, os espíritos que começam a adquirir consciência dos seus erros, ou não, né? Alguns ainda demoram algum tempo na erraticidade para reconhecer e pedir uma chance. E entender que só através da encarnação é possível reparar alguns erros, né? Algumas dívidas que nós temos. Então, São Luís esclarece: a passagem dos espíritos pela vida corpórea, ela é necessária para que eles possam cumprir, com ajuda, o elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. Então, conforme a orientação de São Luís, a necessidade de se estar num corpo físico para poder cumprir os propósitos, né, os desígnios de Deus, porque o que Deus espera de nós? O nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa melhora, né? E então, Deus confia a cada um de nós essa missão da evolução, da melhora. Então, há a necessidade da encarnação. Se buscarmos também algumas orientações na questão do Livro dos Espíritos 167, Kardec também perguntou aos espíritos qual é o fim, né? Qual o objetivo da reencarnação. E ele responde aos espíritos, né? A expiação, o melhoramento progressivo da humanidade. Ou seja, a expiação é a oportunidade que nós temos de reparar um erro. Então, através da vestimenta carnal, nós temos a possibilidade de colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos no plano espiritual ou em encarnações anteriores. E é através da vida corpórea que nós temos a possibilidade de conviver com os demais, aqueles a quem nós devemos, né? Então, através da encarnação, é a possibilidade de colocar em prática os ensinamentos aprendidos, porque é aqui que nós vamos mostrar que nós realmente aprendemos, porque não adianta só estudar, como nós estamos fazendo agora nesse instante, buscar informação, conhecimento, se na prática a gente não consegue colocá-la. Então, é uma lição que não é aplicada, é apenas uma teoria. Então, nós temos essa oportunidade aqui na Terra de colocar em prática esses ensinamentos, colocar em prova
né, para ver se realmente aprendemos. Então, todos têm o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Então, nós já vimos, né, através das respostas dos espíritos, que todo espírito, ele nasce simples e ignorante. Então, nós temos o mesmo ponto de partida e cabe a nós a liberdade, porque nós temos um livre-arbítrio, de seguir esse ou aquele caminho, de seguir o caminho do bem ou seguir o caminho do mal, o caminho do trabalho ou o caminho da preguiça. Então, nós temos, todos nós, independente da nossa missão, da nossa expiação, da nossa provação aqui na Terra, nós temos obrigações a cumprir. Porque no plano espiritual, antes de reencarnarmos, nós nos comprometemos, nós fizemos compromissos. Então, esses compromissos assumidos, eles precisam ser realizados. Agora, nós temos livre-arbítrio. Alguns cumprem, outros não. Uns pagam as suas dívidas, outros se endividam ainda mais. Então, aquele que executa a tarefa com zelo sobe rapidamente de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Então, aquele que nasce simples, ignorante, mas desde o início ele já começa a colocar em prática, né, a sua responsabilidade, os seus compromissos, ele assume a responsabilidade com essa encarnação. Então, quando desencarna, ele tem mais facilidade para seguir para o plano espiritual, porque ele cumpriu com a tarefa que foi designada. Então, se ele cumpre de forma correta, seguindo os princípios de Jesus, claro que o resultado ele é benéfico. Em compensação, os que fazem mau uso dessa liberdade, eles vão retardar o progresso. E por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnarem. E então a reencarnação se torna um castigo. Ou seja, aquele que vem e cumpre com a sua obrigação, se ele tinha como destino reencarnar centenas de vezes, ele vai diminuir, ele já não tem mais a necessidade de reencarnar, vamos supor, 100 vezes. Às vezes, com 50 vezes que ele reencarna, ele já consegue colocar em prática todas as suas responsabilidades. Já aquele que retarda, ou seja, deixa para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu melhoro, amanhã, né? Ou muitas das vezes nem questiona, nem pensa nisso, simplesmente usa da sua liberdade para contrair cada vez mais dívidas, né? Então, se ele reencarna e antes ele tinha 100 dívidas, por exemplo, e agora, reencarnando, ele contrai mais 50, ele vai ter 150 dívidas para pagar. Ou seja, se antes com 100 reencarnações ele poderia pagar todos os suas dívidas, suas obrigações, agora ele vai ter que ter 150. Então ele vai retardar, ele vai ter que reencarnar mais vezes. Então isso para ele pode se tornar um castigo, mas é um castigo que foi dado por ele mesmo, porque ele teve a liberdade, ele teve a possibilidade de pagar suas dívidas, seus compromissos. É igual quando você pega um dinheiro com um banco ou com um agiota, por exemplo. Se você não paga, a dívida só vai aumentando, ficando cada vez mais difícil de ser resgatada, né? E assim é a nossa reencarnação. Se nós reencarnamos com um compromisso assumido e não realizamos aquele compromisso foi adiado, então na próxima encarnação nós temos o compromisso daquela encarnação mais aquela que nós deixamos de cumprir. E assim vai, cada vez que eu reencarno, que eu vou perdendo a possibilidade de colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado, que foi acordado, porque nada é imposto.
inicialmente, né? Até chegar ao ponto em que há necessidade de ser imposto também. Então, quando se tem benevolência, caridade, esforço, vontade, nós seguimos o caminho do bem. O crescimento, ele é mais rápido. Se ele é mais rápido, com todas essas características, obviamente, nós atingiremos a evolução. Mas, por outro lado, se nós somos egoístas, orgulhosos, preguiçosos, invejosos, quer dizer, falta vontade de trabalhar, de seguir em frente e melhorar, então nós estamos trilhando o caminho do mal. Se nós trilhamos o caminho do mal, o nosso crescimento é menos rápido e nós vamos ficar estagnados, estacionados. Enquanto a gente não buscar esse outro caminho do bem, né? Buscar praticar o bem, buscar a caridade, nos esforçar, ter vontade de querer sair daquele estado, aí sim a gente vai poder crescer. Caso contrário, a gente vai ficar parado, estacionado. Na nota 26, né, nesse capítulo, esse espírito, ele traz uma comparação para que a gente possa entender, porque se nós nos tornamos um bom aluno, nós temos um resultado. Mas se nós nos tornamos um aluno, péssimo aluno, nós vamos repetir o ano. Então, quando ele coloca que o estudante laborioso, ele abrevia a caminhada, ele encontrando menos dificuldade. O que ele quer dizer com isso? Se eu tenho uma tarefa a ser cumprida, essa tarefa ela é feita hoje, então eu já estou economizando tempo, eu estou ganhando, porque eu não vou ter que voltar uma próxima encarnação ou encarnações para fazer esse compromisso assumido. Então eu não vou ter tanta dificuldade, porque eu vou me dedicar, eu vou aproveitar melhor o meu tempo. Né? Então ele vai percorrer a série de classes, porque nós sabemos que nós estamos aqui no grau de espíritos inferiores. E mesmo nesse grau de espíritos inferiores, nós temos uma série de degraus a subir, até chegar a um outro estágio mais avançado. Então, se eu cumpro com as minhas obrigações, qual vai ser o resultado? Eu vou conseguir galgar um degrau a mais. Cada vez que eu consigo cumprir com os meus compromissos, com as minhas responsabilidades, que eu adquiro novos conhecimentos, né, que eu trabalho para isso, que eu me esforço, eu vou conseguir uma série melhor. Então, eu não vou ter punição, pelo contrário, eu vou ter recompensas, né? Então, por quê? Eu estou aproveitando o meu tempo, mesmo quando bate aquela preguicinha, aquela vontade, aquele desejo de não realizar, de deixar para depois, eu venço esse estágio da preguiça, né? Porque toda vez quando nós temos um trabalho a ser realizado, nós somos tentados também a ter preguiça, a deixar para depois, e assim, com uma atividade escolar. Se eu tenho um trabalho a ser realizado no final de semana, né? Então foi passado uma atividade na sexta-feira. Se eu pego essa atividade e realizo logo, eu já estou ganhando tempo. Eu vou ter um tempo maior depois para poder descansar ou para realizar outras atividades que eu desejo. Agora, se não, hoje eu não vou fazer não, porque hoje eu vou descansar. Vou deixar para amanhã. Mas aí amanhã eu amanheço, às vezes, cansado, sentindo mal-estar, e aí eu não consigo realizar aquela atividade. Deixo para depois. Então, quer dizer, eu vou perdendo tempo. Mas se eu sento, realizo, porque muitas das vezes também, aquele estudante, por exemplo, ele vai fazer atividade, ele senta para fazer. Quando ele senta para fazer atividade, aí ele lembra que ele quer ir ao banheiro.
Aí ele volta. Aí quando ele começa a fazer, o estômago começa a roncar. Aí levanta e vai comer. Quer dizer, quanto tempo ele vai gastar para realizar uma atividade que talvez, se ele sentasse, se concentrasse, realizasse rapidamente aquela atividade. Então, muitas das vezes, nós encontramos empecilhos, dificuldade que nos retardam, que nos faz demorar mais tempo que deveria ser gasto. Então, um bom estudante é aquele. Ele vai realizar a tarefa, ele já tem tudo ali, o lápis apontado, a borracha, se caso ele precisar, o copo com água, se ele tiver uma sede. Então, ele prepara aquele ambiente para que ele possa realizar aquela atividade da melhor forma possível. E assim, ele ganha tempo. Já o estudante negligente, preguiçoso, é aquele, toda vez que ele começa a fazer uma atividade, aí ele levanta, ele lembra que ele esqueceu de fazer outra coisa, ele quer ir ao banheiro, ele quer tomar água. Ah, não, hoje está muito difícil aqui, eu vou deixar para amanhã, amanhã eu faço. Aí amanhã surge outro imprevisto, outra dificuldade, e ele acaba não realizando aquela atividade, deixa para depois. Ah, não, tá passando um filme tão bom, eu vou assistir esse filme primeiro, aí amanhã eu faço a tarefa. Quer dizer, ele deixa sempre para depois. E muitas das vezes, esse depois nunca chega também. Então, são obrigados a repetir certas classes. Então, se ele não realiza essa atividade, ele não vai atribuir uma nota. Chega no final do semestre, se ele precisava daquela atividade para passar e ele não fez, ou fez de qualquer jeito de última hora, ele vai ser obrigado a fazer de novo. Ele vai ser obrigado a estudar tudo de novo. Então, se ele é reprovado no 6º ano, o ano seguinte, ele vai ter que fazer o 6º ano de novo, porque ele não vai poder ir para frente. Quer dizer, ele perdeu um ano da vida dele, deixando para depois, não realizando as atividades, não estudando, não prestando atenção. O que vai acontecer? Os demais da sala vão para o 7º ano e ele vai permanecer no 6º ano, vai ter que repetir, fazer tudo novamente. Então, o estudo, ele não constitui uma punição, mas é uma obrigação de recomeçá-lo. Então, se o 6º ano eu não fui responsável, não fiz aquelas atividades, o que eu vou ter que fazer? Voltar, começar, fazer tudo de novo. Então, é uma punição? Não, era uma obrigação que eu tinha a ser realizada e eu não fiz, eu não realizei. Então, eu tenho que voltar, começar tudo de novo e realizar. E se eu tiver a mesma atitude, a mesma negligência, a mesma preguiça, pode acontecer de ter que repeti-la novamente. E assim é a nossa vida aqui no mundo terrestre, né? É o mesmo que vai acontecer. Quando nós reencarnamos aqui, porque nós saímos lá do mundo primitivo. Então, quando a gente sai do mundo primitivo, a gente ainda está muito imaturo, ainda tem muita coisa a ser desenvolvida, o intelecto precisa ser trabalhado. E como que esse intelecto vai ser trabalhado? Estudando, aprendendo, desenvolvendo. Porque se eu ficar parado, sem ler, sem estudar, sem buscar conhecimentos, eu vou ficar estacionado. Então, eu vou continuar com os mesmos critérios do mundo anterior. Então, há necessidade de se desenvolver. Então, o homem esclarecido, o homem que já tem um certo conhecimento intelectual, ele também precisa desenvolver o seu senso moral. Porque não adianta só desenvolver um lado, né? Emmanuel já dizia isso, para poder voar, nós necessitamos de 2 asas, né? A asa intelectual e a asa moral. Então, eu tenho que caminhar, na medida do possível,
desenvolver o meu intelecto, mas ao mesmo tempo desenvolver também meu senso moral. Eu já sei o que é certo, o que é errado. Eu já sei o que é justo, o que não é justo. Então eu tenho que buscar fazer da melhor forma e colocando em prática tudo aquilo, todo o estudo, todo o conhecimento que eu já adquiri até aqui e buscar novos conhecimentos, né? Se eu faço da forma correta, isso vai repetir, vai ter que dar sequência, melhorar, né? Vai crescer. Não vai haver necessidade de repetir etapas, como nós vimos lá no sexto ano. Não fez, não cumpriu com as obrigações, volta e vai fazer de novo. Agora, se eu realizo, como eu vi, aquele aluno aplicado, que fez da melhor forma possível, conseguiu desenvolver bem, ele vai para frente, ele vai ganhar tempo, né? Não há necessidade. Então, quando a gente fala castigo, é muito importante saber que esse castigo é nós mesmos que nos aplicamos a nós. Porque, na verdade, não é bem um castigo, né? É a oportunidade de realizar aquilo que nós deixamos de fazer. Então, é uma nova oportunidade para realizar o que nós deveríamos já ter feito. Então, se eu não realizo no momento que deveria ter sido realizado, é claro que eu vou ter que voltar e fazer novamente até atingir aquele ponto. E eu vou perder tempo. Porque se eu quero mundo mais feliz, se eu quero, almejo um mundo em que o bem, a tranquilidade, a paz, eu tenho que caminhar. Eu tenho que trilhar para chegar até esses mundos, ficando na negligência, na preguiça, né, na falta de boa vontade de querer aprender e de fazer de forma correta, vai fazer com que eu fique cada vez mais tempo nos mundos inferiores e infelizes. Quer dizer, se eu não tenho o grau, as características necessárias para habitar um mundo feliz, eu ainda vou ter que reencarnar aqui tantas quantas vezes forem necessário. O mesmo aluno do sexto ano que não realizou as atividades, não teve o compromisso que deveria ter, ele vai ter que repetir? Assim nós também. Nós vamos ter que voltar a esses mundos infelizes, esses mundos de provas e expiações, até conseguir desenvolver cada vez mais. Então, aquele que trabalha ativamente para o seu progresso moral, ele vai abreviar a sua encarnação material e aproximar cada vez mais dos mundos superiores. Então, eu posso ter uma trajetória mais rápida até atingir esse mundo melhor. Ou eu posso ir lentamente, né? Por quê? Vai haver a necessidade de eu ficar passando do mundo primitivo, passando para o mundo de provas e expiações, para o mundo regenerado. Às vezes eu faço estágios mais rápido. O mundo regenerado, se eu já conseguir desenvolver bem as características, as qualidades que necessitam, eu posso ir mais rápido para o mundo superior. Agora, se eu tenho dificuldade para assimilar, para colocar em prática, provavelmente eu vou gastar mais tempo nesses mundos inferiores, vai demorar mais. Então, os espíritos, eles não poderiam encarnar só uma vez no mesmo globo e passar suas diferentes experiências em diferentes esferas. Quer dizer, eu não poderia, então, reencarnar uma vez só aqui, nesse plano, né, nesse mundo de provas e expiações, e já correr logo para o mundo regeneradores? Aí os espíritos respondem: se todos os homens eles tivessem na Terra exatamente no mesmo nível intelectual e moral, então, infelizmente, eu, você que está me assistindo, o outro, meu irmão, meu pai, meu colega, meu vizinho, cada um está num estágio diferente.
Tanto é que nós temos dificuldade para conviver com essas pessoas. Às vezes, se eu sou uma pessoa calma no meu trabalho, às vezes eu lido com pessoas grosseiras, sem educação, quer dizer, são pessoas que estão em estágios diferentes, que ainda falta galgar, né, degraus ainda pela frente. Se nós estamos aqui, somos espíritos inferiores, nós já vimos que dentro desses espíritos inferiores existe uma escala maior ainda, quer dizer, existem degraus diferentes. Então, como que eu poderia encarnar somente uma vez, se nós estamos em estágios diferentes? Então, não seria possível. Como que eu vou para um mundo superior se eu ainda não sei nem volitar, se eu ainda não sei nem perdoar, se eu ainda não consigo manter o meu pensamento, a minha vibração, somente com bons pensamentos? Seria muito difícil. Eu não conseguiria, né, conviver, viver num planeta desse. Então, eu ainda preciso crescer muito, melhorar muito. E da mesma forma que eu estou nesse estágio evolutivo, existem outros irmãos que já evoluíram mais, outros que ainda estão aquém, que ainda precisam melhorar para chegar a atingir. Então, seria muito difícil, não teria condições, a necessidade. Cada encarnação ela é única. Cada irmão é diferente, o processo progressivo. Desde o selvagem até o homem civilizado, revela os graus que tem de percorrer. É o que nós acabamos de falar. Então, um irmão que se encontra ainda de forma selvagem, primitivo, que desconhece o bem, que não aprendeu a respeitar, que não sabe amar, não sabe perdoar, como que ele vai conviver conosco aqui no plano de provas e expiações, né? E sentir a mesma vibração, a mesma frequência. Nós estamos em vibrações, em frequências diferentes. Ele ainda precisa melhorar para atingir, como nós também ainda precisamos melhorar muito para atingir outros irmãos que já estão no processo mais elevado. É só a gente imaginar. Nós temos condições de viver na mesma frequência que Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Divaldo Franco. Quer dizer, nós ainda não estamos na mesma frequência. Ainda nos falta elementos, não só elementos materiais, mas elementos, né, espirituais que nos tornam mais sutis, para que a gente possa realmente conviver com esses outros seres mais evoluídos. Então, Deus, cujas leis são tão soberanamente sábias, nada de hoje, faz nada de hoje. Tudo que Deus colocou no universo, tudo tem a sua utilidade. Então, se nós estamos convivendo agora nesse instante, nesse planeta, nessas condições, porque é o que nós precisamos nesse momento. Então, se eu estou convivendo com o meu inimigo, é porque eu preciso ter essa reparação. Hoje, ele é meu inimigo, mas em encarnação passada, será que eu também não provoquei esse estágio em que nós nos encontramos hoje? Eu tenho uma dívida com ele que eu preciso pagar. E ele tem uma dívida comigo que também precisa pagar. Então, nós precisamos dessa provação ou dessa expiação para poder cumprir com as nossas obrigações. Porque senão a gente vai ficar aqui estacionado, parado. Por quê? Porque a gente ainda não aprendeu a perdoar.
Nós ainda não aprendemos a respeitar o nosso semelhante. Nós ainda não aprendemos a fazer o bem sem esperar nada em troca. Então há necessidade de aprendizado. Há necessidade de momentos daqui na carne, de passar por situações para que possamos provar que realmente estamos aprendendo, estamos evoluindo. Então, os espíritos em contato, tendo assim a ocasião de reparar as suas faltas recíprocas. Então, não é à toa que nós temos uma família, não é à toa que nós vivemos num ciclo social, porque nós nascemos no lugar onde nós precisamos desenvolver certas habilidades, desenvolver certos sentimentos e crescer moralmente. Então, se nós temos faltas a reparar, então nós estamos naquela família e eu tenho muita dificuldade de conviver com meu filho, com meu pai, com meu irmão, com meu avô, com meu tio, ou no meu trabalho, eu tenho uma certa dificuldade de conviver com o meu chefe, ou eu sou o chefe, tenho dificuldade de conviver com certo subalterno, então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes é a oportunidade que eu tenho de reparar os meus erros. Às vezes eu estou diante de uma vítima do passado, ou diante de um ser que me prejudicou muito, e eu estou dando a oportunidade para ele reparar esse erro, essa dívida. Então, a encarnação, só para a gente poder fechar, resumir, ela é necessária para que nós possamos desenvolver não só a inteligência, mas principalmente a moral. Então, a encarnação é a possibilidade de nos tornar melhores, não só fisicamente, mas principalmente moralmente. Então, o progresso moral por meio do relacionamento uns com os outros. A vida social é a pedra de toque das boas e más qualidades. Então, é na convivência com o outro é que eu vou mostrar as minhas qualidades morais, é que eu vou colocar em prática tudo que eu aprendi, tanto no plano espiritual quanto no plano terrestre. É aqui que eu vou mostrar que eu sei perdoar, que eu sei ajudar, que eu sei cooperar, que eu sei ser generosa, né? Que eu vou estender a mão para aquele que precisa. E ao mesmo tempo, eu vou ajudar aqueles que estão em dificuldade. Então, aqui é um grande aprendizado, é a oportunidade de colocar em prática e desenvolver intelectualmente, espiritualmente, porque através desse relacionamento com o outro, porque só estudar, só ler não é o necessário. Claro que isso é importante, mas não é tudo. O tudo é quando eu coloco em prática, com vontade e com sabedoria. Então, cada existência corpórea, o espírito recebe a oportunidade de reparar equívocos cometidos em existência anterior e para desenvolver novos aprendizados. Então, quando nós reencarnamos, nós pedimos essa oportunidade de estar com aquele a quem nós prejudicamos e poder desenvolver aquilo que nos falta. E aprender outros valores também, né? Desenvolver moralmente outros critérios importantes. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que tenha pelo menos acendido uma luzinha ou no coração, ou mesmo aqui mentalmente, para que possamos pensar e refletir sobre o que nós estamos fazendo com a nossa encarnação aqui. Se nós estamos sendo um aluno aplicado ou um aluno relapso. Cabe a nós pensar. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada.